Bom dia, meu querido. Como vai você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já lutou contra uma doença resistente? Aquela doença que você trata, você toma um monte de remédio e você, com muita luta, você se considera curado. E quando você menos espera, aquela doença volta. Aquela doença volta mais forte, mais insistente, e você tem que se esforçar de novo para vencer aquela doença. Assim também é o pecado na nossa vida. E hoje, na nossa meditação, eu quero falar de uma doença que eu encontrei aqui nos capítulos de Jeremias que a gente está lendo no dia de hoje, dia 29 de agosto. Os capítulos 43 a 45, especial capítulo 44, ele fala de uma doença resistente. Uma doença que, por mais que o Senhor Deus tratasse na vida do povo, ela teimava em permanecer. O nome dessa doença é idolatria. A idolatria resistente. A idolatria que parece aquela pneumonia que aparentemente ela passou. Aí a pessoa para de tomar remédio, quando pensa que não, ela volta forte e quase mata a pessoa. Assim é a idolatria. E assim era a idolatria no povo da época de Jeremias. Nesses capítulos aqui, a gente está no contexto em que o povo já começou a ir para o cativeiro. Já teve algumas perdas, já teve algumas invasões em Jerusalém, e um pequeno remanescente desse povo vai para o Egito. E Jeremias tinha dito que não era para eles irem para o Egito, mas eles insistem, vão para o Egito e ainda levam Jeremias forçado para aquela terra. E para surpresa e espanto de todos, quando chega lá, eles continuam com a idolatria. Os caras escaparam por pouco da morte, vão fugido para o Egito, chega lá, ainda continua na idolatria. Um pecado resistente. A palavra de Deus, ela compara a idolatria com o pecado de feitiçaria. E eu fiquei meditando nessa palavra, nessa comparação tão forte, né? Isso aparece lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Depois você pode abrir e ler. Quando Saul teima, né, é obstinado, tem uma obstinação no coração e teima em oferecer sacrifícios que Deus não tinha ordenado. Era para ele esperar Samuel. Mas ele afoito, foi e ofereceu. Na verdade, ele ainda guardou, né, parte daqueles animais que não eram para ter ficado vivo, sob pretexto de oferecer um sacrifício ao Senhor, na teimosia. E o Senhor Deus compara essa teimosia com o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque, na verdade, a idolatria, ela cria uma outra referência. Ela tira Deus da referência absoluta e cria uma outra referência. E essa referência se chama ego, né? A idolatria, na verdade, ela é um culto ao ego. O ego está no trono e o ídolo é uma forma de manipular as coisas para que o ego seja satisfeito, né? Por isso que a idolatria é como um pecado de feitiçaria, de manipulação. Então a pessoa que cria um ídolo, ela se torna manipuladora. O pensamento é: eu vou fazer de tudo para que a minha vontade pessoal seja feita, né? Ela não quer saber da vontade de Deus, ela quer saber de prevalecer a vontade dela. Para isso ela cria um ídolo e ela manipula. E não só manipula forças espirituais, mas ela manipula pessoas, situações, informações, manipula valores para que a sua vontade seja feita. Então, aqui em Jeremias, era esse o pecado que estava assolando a vida do povo, né? Mesmo no Egito, mesmo fugido, mesmo tendo escapado por pouco da morte, nesse capítulo 44 de Jeremias, a Bíblia diz que eles continuavam a fazer bolos à chamada Rainha dos Céus, né? E a Bíblia diz que era bolos de passas, né? Que faziam a Rainha dos Céus. E eu lendo um pouco sobre como é que era a idolatria nessa época, as ofertas eram bolos de passas e vinho, né? E isso
não era só oferecido, eram feitos pequenas festinhas, né, com esses elementos, e regadas a idolatria, promiscuidade, prostituição cultural, toda aquela baixaria da idolatria associada. Então era esse o pecado daquele povo, essa idolatria resistente que fez com que eles fossem levados cativos, né? Ainda estava ali assolando a vida deles. E eu acho interessante porque quando a Bíblia menciona essa chamada Rainha dos Céus, a Bíblia coloca em letras maiúsculas. É muito interessante notar isso porque são poucos os ídolos que são chamados pelo nome na Bíblia. E muito pouco ainda aqueles que são chamados com letras maiúsculas, como com o nome próprio, né? A gente vê Rainha dos Céus, Mamon, né? A gente vê o nome de alguns anjos do abismo lá, que aparecem só no livro de Apocalipse. Então a gente vê muito pouco. A gente vê nos evangelhos chamado Belzebu, né, que também era um ídolo, ou o Baal Zebub, né, de Canaã. Então a gente vê que são entidades espirituais malignas, né, de não baixa hierarquia, né, para serem denominadas dessa forma. E é interessante que essa rainha dos céus era uma deusa muito popular naquela época, no Oriente Médio, também chamada de Astarote, Astarte, Ishtar, né, ou a Diana dos Efésios, né, que aparece lá no Novo Testamento. Todas elas são representações dessa entidade. E a gente tem que tomar cuidado porque uma coisa que o ídolo faz muito é se disfarçar em outros nomes, né? Então, é complicado você considerar que tem uma rainha dos céus hoje em dia sendo adorada. Não será um ídolo travestido? Essa é a pergunta. Então, quando o mandamento é dado lá para Moisés, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é porque Deus sabe como a idolatria é um pecado resistente. Então, logo de cara, Deus já é taxativo com seu povo. Não terás outros deuses diante de mim. Não é para mencionar outro nome além do dele, né? De rei ou rainha, ou seja lá o que for, né? Deus não admite isso. Deus não admite dividir a sua glória com ninguém. Então, aqui Jeremias estava sendo muito firme em condenar essa idolatria, a chamada Rainha dos Céus. E hoje em dia, é preciso que se levante essa bandeira da adoração ao único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome já existe, é o nome de Jesus. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não há por que existir outro endereço para a nossa adoração, para a nossa devoção. Rainha ou rei nenhum, santo ou santa nenhuma, né? Mas somente Jesus. Ele é o único nome. Aleluia. Pode soar estranho falar dessa forma, com tanta franqueza, mas eu tenho que ser coerente com o relato bíblico, né? Eu sei que aqui existem pessoas dos mais variados pensamentos, mas o relato bíblico é esse, né? Sendo bem honesto. E a gente pode achar estranho, mas o próprio Jesus, no livro de Apocalipse, quando ele se revela à sua igreja, ele exorta a igreja para que fuja da idolatria. Vamos abrir rapidamente lá Apocalipse, capítulo 2, os versículos 18 em diante, é a carta que Jesus escreve a uma igreja que ficava na cidade de Tiatira, na Ásia Menor, atual Turquia, né? E olha como Jesus vê a sua igreja naquela cidade. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras que você realiza,
o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a idolatria resistente, a bactéria hospitalar resistente, ela precisa de um remédio, de um antibiótico mais forte para ser exterminada. Assim é a idolatria resistente. Ela precisa de uma condenação firme e forte da palavra de Deus. Né? Aqui Jesus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que penetra e sonda as mentes e os corações, aquele está jogando a real da idolatria. Ele está identificando que por trás da idolatria existe um espírito sedutor chamado Jezabel, que induz as pessoas à prostituição, induz as pessoas ao adultério espiritual e ao adultério de fato, né? Porque idolatria, sensualidade e moralidade são primos irmãos, né? Andam juntos, né? Espiritualmente falando. Por isso Jesus condena essa idolatria com tanta clareza e com tanta força, né? Deus sabe do poder da idolatria em desvirtuar as pessoas, mesmo dentro da sua igreja. Por isso que nós temos que condenar veementemente, não apenas a idolatria das estátuas físicas, né? Mas idolatria de coisas aqui dentro do coração que desvirtuam a nossa adoração e que nos fazem negociar princípios da palavra de Deus, né? Mas por que a idolatria ela é tão popular e tão difícil de ser combatida? Eu anotei aqui duas coisas. Primeira, porque ídolos não confrontam pecados, né? Ídolos não confrontam pecados. Por isso eles são tão populares, né? Por isso eles encontram tanta acolhida em quem quer viver de uma maneira sem compromisso, né? Gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam de receber oração, mas e o compromisso pessoal com Deus? Onde fica, né? Então, qualquer pessoa pode se tornar um ídolo para quem não tem compromisso com Deus. Ah, eu estou sendo abençoado de alguma forma ali, tá bom, a minha cota é essa, mas compromisso com Deus eu não quero. Se assemelha muito à multidão que seguia Jesus por onde ele ia. Sempre tinha uma multidão que vivia atrás de milagres e pães. Mas quem quer ser discípulo de Cristo? Esse é o convite radical e pessoal que Deus faz a cada um de nós. Jesus estende esse convite a cada um de nós. Quem quer ser meu discípulo? Né? Então, os ídolos, eles não confrontam pecados. Jesus declarou ali, e João registrou isso no seu evangelho, o mundo fala do que lhe é próprio, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso que os homens odiaram a Cristo, porque Jesus denunciava os seus pecados, né?
E a segunda razão, né? Por que a idolatria é tão popular? Porque a idolatria, ela sustenta esses pecados resistentes, né? A idolatria, ela dá uma capa de religião aos pecados resistentes, né? Já não se fala em pecados, se fala em problemas, se fala talvez em desafios, né? Mas tem que dar o nome aos bois, é pecado mesmo. E pecado é para ser confessado, renunciado, reconhecido e rejeitado da nossa vida. Porque nós não fomos criados, o projeto original de Deus para o homem, ele não incluía o pecado. O pecado é um acidente de percurso, né? Então, quando nós somos restaurados para uma nova vida em Cristo, nós recebemos dele o poder para vencer o pecado, né? Nós não somos mais obrigados a ser escravos do medo do pecado, da acusação, da culpa, da vergonha, de nada disso. Porque se realmente nascemos de novo em Cristo Jesus, nós recebemos poder e autoridade para viver uma vida nova, livre do pecado. Amém? Isso é o que fala Paulo lá em Romanos 8, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus e já passaram da morte para a vida. Vivem uma nova vida no poder do Espírito da ressurreição. Aleluia! Aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivifica os nossos corpos mortais. Esse corpo físico aqui, né? O Espírito Santo nos vivifica para viver uma vida livre do pecado. Então a idolatria, ela sustenta pecados resistentes. Então temos que jogar fora esse ídolo, vou parafrasear aí, essa estatuazinha lá do coração chamada vontade humana. Temos que renunciar a ela e dizer como Jesus disse, já não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Por isso que Paulo diz, não andem como nécios, mas como sábios, procurando compreender em tudo a vontade do Senhor. Quem anda segundo a vontade de Deus está livre da idolatria, né? Está livre da idolatria. E aí 1 Pedro 3,15 diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Né? Santificai a Cristo. Um lugar que é somente dele, dentro do nosso coração. Tem que estar separado 100% para ele. Não pode ter outro regente, outro governador, nem você mesmo. É a submissão completa da nossa vontade à vontade de Cristo. Então, quebre todos os ídolos que você construiu no coração. Pessoas idolatram relacionamentos, sentimentos, idolatram suas próprias dores, idolatram sua própria história, suas próprias conquistas. Pessoas idolatram coisas, artistas, idolatram sistemas de pensamento, idolatram dinheiro, idolatram um monte de coisa, né? É como aquele jovem rico que Jesus olhou no fundo dos olhos dele, a Bíblia diz, Jesus o amou e disse, você é lindo, perfeito, só falta uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso fez aquele jovem estremecer, porque ele era muito rico, e ele pensou no quanto ele ia perder, calculou e achou que era melhor ficar com os bens do que com Cristo. Que escolha mal sucedida desse rapaz. Cristo vale muito mais do que qualquer bem que nós possamos ter ou sonhar. Então, escolha Cristo, santificai a Cristo como Senhor dentro do teu coração. Tome uma decisão de jogar fora todos os ídolos, sejam eles estátuas, sejam eles sentimentos, pessoas, coisas, bens, seja o que for, cachorro até, um monte de coisa, né? Joga isso fora e separa o altar de Deus exclusivamente para Ele, amém? Que só Ele reine, que toda a tua esperança, toda a tua expectativa, toda a tua atenção, a fonte do teu milagre, do teu socorro, da tua vida esteja somente nele. Como Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, agora e para sempre. Amém. É tudo sobre ele.
nada sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Teu Espírito Santo que gera em nós a verdadeira adoração a Jesus. Nessa hora nós queremos renunciar a todo e qualquer ídolo que esteja embaçando a nossa visão de enxergarmos a Cristo. Todo e qualquer ídolo, Senhor, que esteja drenando, roubando a nossa adoração e a nossa entrega a Ti. Seja esse ídolo estátua, reis, rainhas, santos, santas, ou sentimentos ou coisas, não teremos outros deuses diante do Senhor. Essa é a verdade da Tua palavra e nós obedecemos. Seja esse ídolo nós mesmos, Senhor. Não queremos estar no lugar de governo, queremos estar no lugar de submissão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Que Ele cresça e que cada um de nós diminua em Tua presença. Assim, Senhor, eu oro, assim eu te peço. Assim eu peço que essa palavra caia como boa semente em corações que estão esperando, Senhor, por ouvir. Assim eu oro, Espírito Santo de Deus, com gratidão em meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou discípulo de Jesus. Moro em Brasília, Distrito Federal, no Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Se você não assinou ainda, faça isso, ative o seu sininho. E toda semana, às segundas-feiras, a gente tem compartilhado uma palavra de Deus para o teu coração, com base na leitura bíblica que nós fazemos na nossa congregação aqui em Brasília. Os textos que nós lemos semanalmente estão aí na descrição do vídeo. Você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar e adotar esse hábito saudável da leitura bíblica e da oração diária. Amém? Que Deus abençoe, te dê uma excelente semana cheia da glória de Deus e seja luz.